Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Lucas e estou aqui para trazer um recado muito importante para o seu entendimento. A Online World Church, uma igreja sem fronteiras, vai até a sua casa para trazer uma mensagem de amor, fé e esperança. Hoje nós temos um meio de comunicação, a internet, para levar a palavra de Deus, a mensagem do Senhor para edificar a sua vida. Você que ainda não conhece a nossa igreja e deseja querer fazer parte e receber os ensinos na sua casa, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, ou seja, ouci.br. Ali você vai ter todas as ministrações, as pregações, os cultos que vão ao ar todas as terças e todos os sábados. Através do YouTube nós temos edificado vidas através das mensagens, as pregações. Você também vai encontrar a playlist chamada Step One. O Step One são mensagens específicas sobre a doutrina da igreja, para que você possa conhecer um pouco mais aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós pregamos e aquilo que nós estamos vivendo. Estamos passando por um momento muito abençoador, onde famílias têm sido transformadas. Nós temos recebido vários e diversos testemunhos. Então, faça parte você também, venha conhecer um pouquinho daquilo que nós estamos experimentando. Siga também nas redes sociais, através ouci.br, e tenho certeza que vai edificar a sua vida. Meus amados, hoje tem uma palavra abençoadora para você. Hoje nós vamos falar sobre discipulado, a importância do discipulado. Fique até o final desse vídeo para que você possa ser abençoado. Você que deseja ser cuidado, você que deseja ser cuidada, orientada nos caminhos do Senhor, crescer espiritualmente, ser ouvida, assistida nas suas dificuldades, sendo orientada, então você está no lugar certo. Aqui na igreja nós proporcionamos para as pessoas um discipulado individual, onde cuidamos de vida um a um, onde um líder maduro, uma pessoa experiente que tem vida no altar, possa estar orientando a sua vida, caso assim você desejar. Então faça parte você também. Nós temos aqui um site onde você pode se inscrever no www.crisduran.com.br/ouci. Através desse site vai ter um formulário, você participe, inscreva-se, preencha esse formulário e certamente alguém do nosso time entrará em contato consigo para lhe explicar como funciona a nossa igreja. Então, seja bem-vindo na Online World Church, uma igreja sem fronteira. Pastor Cris Duran, pastor presidente e mentor desse ministério, uma visão linda que Deus trouxe para a nossa congregação. Um abraço e conto com você para que você possa participar da nossa igreja online. Olá, amados, então vamos para a palavra de Deus. Hoje tem uma mensagem muito especial para você a respeito de discipulado. No vídeo anterior, nós falamos sobre a parábola do vinhateiro, a importância do cuidado que um vinhateiro tem com uma figueira. Mas hoje nós vamos aprofundar ainda mais nessa visão ministerial a respeito de discipulado. Como é importante ter um líder para nos orientar nos caminhos do Senhor. Uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo, um pastor, um bispo, um apóstolo, um vinhateiro, para poder lhe orientar a tomadas de decisões. Uma pessoa que vai lhe ensinar ao crescimento, ao estudo da palavra de Deus para lhe proporcionar o crescimento. Então, fique até o final desse culto para que você possa ser abençoado. Pai amado, nós queremos te agradecer, te louvar e te exaltar por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ministrado em nossas vidas com muita propriedade e tem trazido, Senhor, reflexões em nossa alma para que nós possamos discernir o que é certo e o que é errado. Hoje, a igreja tem aprendido muito acerca da Tua palavra. Nos dê, Senhor, um espírito novo. Nos dê, Senhor, desejo por buscar mais e mais de Ti, aprender com a Sua palavra. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, cerca nossas casas com os Teus anjos e todos aqueles que estão aqui possam receber essa ministração com muita alegria em seus corações. Em nome de Jesus Cristo, amém. Hoje, meus amados, nós vamos falar de discipulado.
Semana passada eu falei sobre a visão ministerial, sobre a parábola do vinhateiro. Hoje, o assunto específico é discipulado. Como é importante ter alguém para te orientar nos caminhos do Senhor, ter alguém para te motivar a ler a Bíblia, alguém que possa lhe ensinar a fazer um devocional. Para muitos, se eu pergunto nessa noite o que é um devocional, não sabe. Por exemplo, de que forma nós conduzimos uma pessoa a fazer devocional? Leitura da palavra em primeiro lugar. Mas esse devocional é realizado, é executado pelas manhãs. Por quê? Pelas manhãs. A sua mente, ela está fresca. Ou seja, você veio de uma noite de descanso, você dormiu bem, acorda pela manhã, a mente está fresca. Então, você vai alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Esse é o segredo. A leitura da palavra em primeiro lugar. Depois que você acabou de ler um versículo, um capítulo da Bíblia, que você for direcionado por sua vinhateira ou por seu vinhateiro, você vai meditar naquilo que você leu. Depois que você gastar um tempo ali meditando naquilo que você leu, você vai orar em cima daquilo que você leu. E isso nós chamamos de devocionais. Todos os dias somos alimentados pela palavra de Deus. Nós temos o combustível, nós temos o material suficiente para poder aguentar o dia inteiro e ser forte sobre cada dia, porque cada dia basta o seu próprio mal. E se alimentando da palavra, o que vir a acontecer durante o dia, coisas ruins ou situações adversas, você vai se lembrar, porque você vai tentar e deve tentar e procurar trazer à memória aquilo que proporciona a esperança, a palavra de Deus. E é isso que eu sempre faço todas as manhãs quando eu acordo. Então, isso nós ensinamos. E o culto de hoje vamos falar sobre discipulado. E nada melhor que um vinhateiro, um pastor, explicar os primeiros passos. E dentro da nossa igreja, esse é um dos primeiros passos: leitura da palavra, meditação bíblica e oração. O discipulado é um dos pilares centrais do Evangelho de Jesus Cristo. Ele não apenas nos ensina a como devemos prosseguir na nossa caminhada cristã, mas também como criar um relacionamento de orientação espiritual, onde um seguidor de Cristo aprende, cresce e se torna semelhante ao seu mestre. Olha como isso é importante. Então, é isso que nós ensinamos dentro da igreja. Então, quando eu falo de discipulado, a primeira dica que eu dou para vocês é sobre o devocional. Na nossa igreja, as pessoas assistem os cultos online através do canal do YouTube ouci.br ou Cris Duran Oficial. Pastor Cris Duran é o pastor presidente, mentor, que recebeu a visão ministerial para criar essa igreja online bem antes, ali 2 anos antes da pandemia. E isso tem abençoado várias vidas por vários lugares do mundo. Hoje nós temos membros espalhados por vários lugares do mundo. E então nós ensinamos sobre o devocional, ensinamos como fazer um esboço, anotações do que vocês ouvem, da mensagem que vocês assistem lá no canal do YouTube. Então muitas pessoas são orientadas a fazer seus esboços, manda nos grupos ou manda diretamente para o seu vinhateiro ou para a sua vinhateira, para o seu líder, onde nós vamos avaliar o discernimento e a maturidade espiritual dessa pessoa através desse esboço, e aquilo que vai comprovar que, de fato, ela assiste os cultos, quando assim decide ser membro da nossa igreja. Então, o primeiro ponto é que a igreja ela está bem estruturada, com vários líderes capacitados pelo poder do Espírito Santo de Deus, com homens e mulheres, assim, treinados pelo Espírito Santo, por nós pastores, a orientar a sua vida. Então, fique comigo até o final, para que você possa entender a respeito do discipulado. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20, temos um texto-chave para esse assunto. Olha só o que diz o Senhor: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se você ama o Senhor, tu deves guardar os mandamentos, tu deves honrar a palavra de Deus, honrar o Espírito Santo, honrar o próprio Senhor. E o Senhor nos trouxe um texto-chave para que nós possamos entender, como cristão, como é importante ser discipulado. Se você não for discipulado, se você não entende isso, ou se você está numa igreja que não lhe proporciona isso, algo falta para ti. Algo falta para ti. A questão não é simplesmente ter um problema grande e chegar diante de um pastor de uma determinada congregação e pedir: pastor, eu quero uma reunião pastoral em gabinete. Não é isso. A questão é, toda semana, você ser orientado, ser discipulado pelo menos uma vez na semana, onde você pode confessar seus pecados, onde você tem a liberdade de falar das suas dificuldades. Esse pastor, esse líder vai lhe direcionar, você estabelecer princípios bíblicos para que você não venha mais cair nas áreas pecaminosas. Olha a importância de ter esse entendimento. Um líder fiel e verdadeiro a Deus, um pastor de verdade, que vai lhe direcionar a renunciar, a abandonar, a abdicar, não querer mais viver da prática do pecado. Então, a importância de ter um líder, a importância de ter um pastor que te ensine isso. E na palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20, deixa bem claro que a nossa missão como pastores, a nossa missão como convertidos em Cristo Jesus, em levar a palavra de Deus é o ide, fazer discípulos de Cristo, fazer discípulo. Na realidade, a gente usa o termo, figueira e vinhateiro, pelo fato da parábola do vinhateiro, ou seja, um líder espiritual conduzindo um membro, uma figueira. E Deus, ele deu autoridade a ministérios. Uns são chamados para ser pastores, outros são chamados para ser apóstolos, outros são chamados para ser bispos, outros evangelistas, missionários, profetas, enfim. O Senhor deu ao homem esses dons e o capacitou. Quando esses líderes são líderes de Deus, que pagam um preço de santidade, de comunhão com Deus, dão um bom testemunho, porque o que a gente mais se vê por aí é a falta do testemunho. Dão um bom testemunho, tem frutos, não é dom, frutos, porque o dom deve ser acompanhado de frutos. Então, quando você tem esses líderes e é bem assessorado, a tendência de uma figueira, de um membro, é um crescimento espiritual. Porque quando você cresce espiritualmente, você está apto a ter o conhecimento da palavra para ensinar outros. E você deixa de ser ignorante da palavra de Deus e aprende a como conduzir pessoas a viver uma vida de santidade, de renúncia e de prosperidade nos caminhos do Senhor. Então, nós temos um chamado para ser discípulo. É isso que eu e você devemos entender. Mesmo sendo pastor, eu sou discípulo. E quer provar a característica de um líder é quando ele se submete a ser discípulo. Quando esse líder, ele ensina, quando ele serve. Porque um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder é aquele que serve primeiro. É aquele que conduz, que se entrega, aquele que se dedica à obra do Senhor para levar pessoas para o céu. E Jesus chamou pessoas comuns para segui-lo, pessoas como eu e você, para que nós possamos aprender com ele, aprender com a sua palavra. Em Mateus capítulo 4, versículo 19, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Não seria essa a sua missão, a ser discípulo, para que possa aprender com mestres e a ser pescadores de homens? Não é esse o comando que Jesus trouxe para a igreja? Agora, existe um custo do discipulado? Claro que sim, existe um preço a pagar, mas eu não me refiro diretamente ao dinheiro, a condições financeiras, mas esse custo a se pagar, você entregar a sua vida à disposição a aprender,
da palavra de Deus. É você se entregar por completo nos caminhos do Senhor, se entregar por completo em obediência à palavra de Deus. E Jesus diz claramente em Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós devemos tomar nossas responsabilidades. Existe um fardo que Deus nos deixa. O fardo dele é leve, mas ele nos deixa um fardo, ele nos deixa a obrigação do compromisso, a dedicação, um custo que eu devo pagar. Eu devo morrer todos os dias para as minhas vontades, para fazer as vontades do meu Pai. E ser discípulo é estar disposto a aprender, é ser humilde, é ser uma pessoa totalmente entregue a um ensinamento para aprender com seus mestres. E Paulo anunciou, eu sou imitador de Cristo, sejam meus imitadores. Se você vê testemunho na vida do nosso querido e amado pastor Cris Duran, se você vê testemunho através da minha vida, seja também a minha imitação. Dê exemplo como eu tenho dado testemunho. Viva conforme os frutos do Espírito, está escrito lá em Gálatas capítulo 5. Tenha mudança de comportamento, mudança de atitude, mudanças, transformações, arrependimento. Em Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Entenda isto. Paulo diz claramente que para ele o que era ganho, reputei-o perda por Cristo. Isso significa que o apóstolo Paulo decidiu abrir mão de tudo para viver uma vida com Cristo. Decidiu a viver verdadeiramente o Evangelho. Paulo fez discípulos. Timóteo era seu discípulo amado. Timóteo sabia a importância da missão do apóstolo Paulo. Hoje eu sei a importância da missão do pastor Cris Duran. E por isso eu me coloco na posição de Timóteo para poder servi-lo. Porque eu fui servido por ele, porque o líder verdadeiro ele serve primeiro. Entende isso? É diferente como muitas igrejas estão ensinando por aí, como começou um movimento de células por intermédio da Colômbia, intermédio de César Castellanos, que veio também uma visão de célula lá da Coreia do Sul. E aqui no Brasil foram adaptadas por homens aí como René Terranova e outros homens. E eu vejo quanto foi deturpado a visão celular, o quanto foi deturpado a questão de discipulado, onde líderes tinham a obrigação, ganhar um, ok, eu ganhei um, só que o meu líder me cobra para ganhar 12. E aquele um que eu ganhei tem que ganhar mais 12, aquele que eu ganhei tem que ganhar mais 12, ou seja, a unção da multiplicação, ganhar, consolidar, treinar e enviar. É lindo essa visão. Entretanto, essa massificação de imposição que você precisa ganhar, onde tem muitos falsos apóstolos, porque esses líderes ungiram falsos apóstolos, saiu ungindo apóstolos e mais apóstolos, bispos e mais bispos, pastores e mais pastores, porque tinha o objetivo de quê? Inflar a igreja, fazer encher a igreja. E o nosso foco aqui na OC não é inflar a igreja. Já passou por nós mais de 8.000 cadastros, exatamente. Só que somos uma igreja, vamos se dizer, razoavelmente pequena. Uma igreja que todos os membros são discipulados. E nosso objetivo é a vida dessa pessoa no altar, para que ela esteja preparada espiritualmente, emocionalmente, esteja preparada em todas as áreas da sua vida para depois ir e fazer discípulo, para que depois nós possamos liberá-la para ser missionária, para levar a missão, para ser evangelista. E isso sim, existe um propósito. Deus, Jesus Cristo, andou com seus discípulos durante 3 anos, e mesmo assim lá estava Judas, e mesmo assim lá estava Tomé. Outros até quiseram, por força própria, abandonar o ofício do ID de Deus,
mas como Deus teve um propósito na vida deles, eles tiveram que abandonar as suas redes e seguir Jesus. Então, quando nós entendemos sobre discipulado, nós entendemos sobre a vida de Cristo. Nós entendemos que devemos cuidar um a um, em todas as áreas na vida de uma pessoa. Tratar as raízes, como foi falado no vídeo passado, onde as raízes estão no lugar oculto, debaixo da terra, e um vinhateiro que é vinhateiro deve ter a obrigação de sondar as raízes de sua figueira. Mas isso não é para manter um controle da vida alheia. Pelo contrário, se a pessoa tem dificuldade no orgulho, é uma raiz profunda, eu devo tratar o orgulho dessa pessoa, a vaidade, a impureza sexual, a lascívia, a mentira, o engano, a mornidão, seja qual for a área pecaminosa, o dever de um vinhateiro é escavar, é ir no mais profundo e colocar a adubo, a palavra de Deus, a água, o Espírito Santo, conduzir essa pessoa a ter discernimento. E o discipulado leva tempo. E muitas igrejas que você vê por aí bombando, inflando, não querem perder tempo em discipular um a um, a não ser aqueles discípulos, membros, que têm um potencial e qualidade. Quais são esses? Aqueles que têm potencial financeiro. É o que a gente está vendo por aí. Não estou falando de nada de errado, porque os escândalos estão aí e nós estamos vendo, e nós, como igreja, também temos essa visão de poder observar o que está ao nosso redor. E o nosso objetivo é seguir Cristo verdadeiramente. Ai de mim, se eu não conseguir discipular de acordo como eu fui discipulado, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu fui honrado pelo meu vinhateiro, eu fui servido pelo meu vinhateiro. Hoje eu sirvo a igreja do Senhor com muito amor e carinho, porque eu aprendi a importância do discipulado. Em João capítulo 13, versículo 15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façai vós também. Ide e fazei discípulo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Você tem observado o pastor Cris Duran, 20 anos de ministério, mais de 20 anos de ministério no Brasil, servindo a igreja brasileira através dos louvores, através das pregações. Detalhe, homem de testemunho. Testemunho. Quando você se depara com líderes de testemunho, não seríamos nós humildes a deixar ser conduzidos por esses homens de Deus, por essas mulheres de Deus que têm vida no altar, que têm frutos, não somente dons, mas têm frutos? Pois aqui em Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ou melhor, 2 Timóteo 2,2, diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar outros. Então, o nosso dever, como igreja, é fazer discípulo. A importância do discipulado, ela é magnífica, ela é extraordinária, ela é algo grandioso, porque uma vida no altar pode ter vidas também no altar do Senhor. Uma vida traz vidas. E para que eu possa fazer os meus 12, como a visão celular tem essa missão, eu primeiro tenho que ter um bem consolidado, bem treinado, bem ensinado, com propósito de vida no altar. Para que haja a imposição de mãos, essa pessoa deve viver em santidade. E o que a gente tem visto por aí nas igrejas celulares é sim, líderes despreparados. Por isso que no início foi aquele alvoroço, todas as igrejas, elas contribuíram, passaram a visão celular. Entretanto, quando os escândalos começaram a surgir, umas igrejas foram desvinculando. Alguns aceitaram a visão, outros não aceitaram a visão. Mas eu quero dizer, a visão foi dada por Deus. Mas líderes corruptos, interesseiros, ambiciosos, gananciosos, deturparam a visão e hoje tem grandes templos com milhares, centenas, dezenas de pessoas a estarem ali. Cada um gerando seus 12, uma máquina de fazer de discípulos doentes.
Por isso que muitas pessoas estão doentes dentro dessas igrejas, né? Jesus e seus discípulos. Jesus, ele foi o exemplo com seus 12. E durante o seu ministério terrestre, ele mostrou como deveria ensinar. Então, o primeiro ponto que Jesus fez em um ensinamento aos seus discípulos foi lavar os pés dos seus discípulos. Primeiro ponto que chama a minha atenção: o maior se torna menor, para ensinar que antes de você ser servido, você deve servir. Esse é o primeiro papel de um discípulo. Mas também em Marcos 3,14, o Senhor nos encoraja. Olha só o que diz em Marcos 3,14. E nomeou 12 para que estivesse com ele e o mandasse a pregar. O Senhor nos encoraja em dizer que a visão, ela é bonita. A visão sobre discipulado, sobre ganhar discípulos, ela é bonita, é profética. Os 12, né? Nós vemos as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, e no final, em Apocalipse, fala sobre os anciões, os 24 anciões, né? Então nós sabemos a importância de fazer discípulos. Como é bom chegar em um dia triste, cansado, esgotado, decepções no trabalho, dentro de casa. Como é bom ter com quem podemos contar. Alguém maduro que pode lhe aconselhar a tomadas de decisões, a dizer: não desista, eu estou contigo, eu lhe amo, vamos, força, vamos orar juntos, vamos estabelecer propósito de jejum, vamos meditar na palavra de Deus. Eu não quero que você enfraqueça espiritualmente. Guarda a tua honra, como o violento guarda as suas riquezas. Vive em santidade, não ceda ao pecado. Vem comigo, eu quero te levar para o céu. É importante você se sentir amado e ouvir essas palavras de um líder que quer apenas o teu bem, que quer a tua vida no altar, que não tem outro interesse em lhe ver curado da depressão, em lhe ver curado da ansiedade, em lhe ver curado de todos os males que a religião proporcionou durante séculos e séculos. Principalmente sobre líderes da visão celular, que foi estabelecida há anos no Brasil, que tinha uma possessão sobre seus discípulos, que tinha uma manipulação, um domínio, controle, ditando ordens, regras, que eles mesmos não eram capazes de segui-las. A visão celular, ela é muito bonita. E nós, na nossa igreja, temos as vinhas, onde temos os nossos discípulos, onde temos os discipulados semanais. Por exemplo, uma vez na semana, eu tenho sempre um discípulo a que estou discipular. Então, meus dias são todos comprometidos. Cada dia eu tenho um discípulo ali, ou 2 ou 3, que eu estou discipulando por dia. E durante 1 hora, né? Não é uma regra, uma religiosidade, mas a gente estabelece um tempo por causa do equilíbrio e também pelo fato de que temos outros afazeres. Mas eu me dedico àquela vida, eu me preparo para o discipulado, eu aconselho aquela vida. Se necessário, existe confronto, exortação, porque faz parte do discipulado. A correção faz parte, a vara faz parte, mas há muito amor, muito adubo, muito cuidado. Então, uma vez por semana eu tenho esse privilégio que Deus me deu como dádiva presente de cuidar de vidas. Aí, uma vez na semana, a gente faz um grupo, uma macrovinha, e ali falamos dos cultos de terças, de sábados, trazemos uma mensagem especial para aquele evento, para aquele momento, e as pessoas são edificadas. Mas ninguém dentro da nossa igreja fica sem ser discipulados. Todos são discipulados, todos prestam conta com seus vinhateiros, pedem orientação, confessam seus pecados. A Bíblia fala sobre a importância de confessar seus pecados, ou seja, quando você confessa seus pecados, você é curado, você é tratado, você é sarado, porque assim está escrito. E essa pessoa que vai curar, tratar, sarar, que vai te direcionar a você estabelecer princípios para não cair mais naquelas áreas pecaminosas, essa mesma pessoa, esse líder, vai te conduzir você a renunciar, a abandonar, não querer mais, a estabelecer metas, princípios que não te fará cair mais naquela área. Então o objetivo de um líder verdadeiro é te levar para o céu.
Em João 15, versículo 15, diz assim: já não vos chamo servos, mas amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Eu tenho excelentes amigos, são discípulos, porque eu já não chamo eles mais de servos, mas de amigos. Porque tudo aquilo que eu tenho ouvido do meu Pai, do meu pastor, que nós temos recebido do Espírito Santo, eu tenho ensinado a eles, e muitos deles têm colocado em prática. É claro que no meio sempre tem aquele que é preguiçoso, aquele que é morno, aquele que não leva a sério os compromissos, aquele que não tem princípios, aquele que é religioso. E esses são tratados, esses são confrontados na sua religiosidade, são confrontados no seu orgulho, são confrontados na mentira, são confrontados no engano, são confrontados na mornidão, são confrontados na preguiça. Mas o dever de um vinhateiro verdadeiro é exatamente isso. Por exemplo, um relacionamento, conduzir os jovens ao entendimento da corte e do noivado. Nós não apoiamos o namoro, não apoiamos. A intenção do namoro é fazer sexo, é a fornicação, é o pecado. Mas qual é a intenção verdadeira de um relacionamento? É você ser preparado, ser preparada para um noivado que é bíblico, que também é continuidade dessa preparação para um casamento sólido e para todo sempre. É esse o nosso foco, é isso que nós ensinamos nos discipulados. Nos discipulados nós ensinamos os casados sobre o matrimônio, sobre como o marido deve honrar a sua esposa, como a esposa deve honrar o seu marido. O corpo da mulher já não é mais dela, e nem do homem, não é mais dele, mas sim dela. Ambos se doam um para o outro, ensinamos sobre a intimidade íntima, ou melhor, ensinamos sobre a intimidade de um casal, ensinamos sobre princípios de educação de filhos, sobre princípios matrimoniais, onde o dever do marido é X, o dever da esposa é Y. A autoridade, o cabeça, nós ensinamos sobre os princípios do que rege a palavra do Senhor. O discipulado é muito importante. Nos nossos discipulados falamos a respeito com os jovens, por exemplo, e também com os adultos, com os velhos, a respeito sobre pornografia, sobre impureza sexual, como estabelecer princípios bíblicos e familiares para vencer essa desgraça, para vencer essa doença. Nós ensinamos exatamente aquilo que deve ser feito, a fugir da aparência do mal, levando pessoas a se aquecer no espírito, porque o dever de Paulo é trazer lenha e colocar na fogueira para aquecer os marujos. Esse é o dever de Paulo. Não foi assim na ilha de Malta? Moisés e Josué. Moisés treinou Josué para liderar Israel após a sua morte. E o ministério de Josué foi um ministério completo, um ministério de conquista. Sabe por quê? Porque Josué andou lado a lado com Moisés. Uau, que tremendo! Em Êxodo capítulo 24, versículo 13, então se levantou Moisés com Josué, o seu seguidor. Olha que palavra linda! O seu seguidor, porque Josué entendeu o que é estar debaixo de uma cobertura séria. Josué entendeu o que é estar debaixo de um teto sério. Josué entendeu o princípio pelo qual Deus falou com Moisés. 1 cuida de 10, 10 cuida de 100, 100 cuida de 1000, 1000 cuida de 10.000, 10.000 cuida de 100.000, 100.000 cuida de 1 milhão, 1 milhão cuida de 10 milhões. A importância de você poder conduzir pessoas a abandonar os vícios, ler a palavra, deixar de ser ignorante da palavra de Deus e passar a ser conhecedores da palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9 diz assim: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. A quem você permite colocar sobre você as mãos? Essa pessoa tem frutos? Essa é a primeira pergunta. Tem vida no altar? Como está a família dessa pessoa? A casa dessa pessoa? Os filhos desse pastor? A imposição de mão é algo muito sério. Não é qualquer um que impõe as mãos sobre minha cabeça, eu não permito, porque eu sei a seriedade
e a transferência de demônios que isso pode causar. Então, quem eu deixo impor as mãos sobre minha cabeça? Um líder que eu sei que tem frutos, uma pessoa que eu conheço os frutos, que eu convivo com ela, porque eu estou debaixo de um teto ministerial sério. Eis aí, quando você é discipulado por um líder que tem vida no altar, você recebe a porção desse óleo, desse azeite. É como um óleo, azeite derramado na cabeça de Arão, passa por toda a barba e respinga por todo o corpo. Uau, que tremendo! Elias e Eliseu, outro exemplo. Elias, discipulou Eliseu, preparando-o para continuar o ministério profético. Eliseu, antes de liderar Geazim e toda a escola de profetas, Eliseu foi discípulo de Elias. E olha o exemplo que Elias deu. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, diz assim: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E ali no versículo 15, em 2 Reis 2,15, Eliseu herdou o espírito de Elias, mostrando o fruto do discipulado. Ou seja, ele pediu uma porção dobrada. Na tradução original, ele pediu ao Senhor, pediu a Elias: eu quero a porção dobrada, eu quero a sabedoria que tu teve, eu quero a unção de profecia que tu recebeu, eu quero ser igual a você ou até maior do que você. Jesus diz: vocês farão obras maiores do que eu as fiz. E por que muitos não têm feito obras maiores do que Jesus fez? Porque não teve fé suficiente para acreditar nesse mandato, nessa palavra de Jesus Cristo. Um discípulo, ele tem que ter um coração aberto a ser servo, a ser humilde e disposto a aprender com o seu mentor. E do momento que ele aprende, ele deve guardar esses princípios iniciais e ensinar outros a seguir os caminhos do Senhor. E o que nós observamos durante décadas no Brasil foi: eu ganho 12, vai para a célula, vai para a célula, vai para a célula. Eu falo com propriedade porque já estive em células, já estive em igrejas assim. Pastor Lucas, você tem que ganhar 12. Se você não ganha 12, você está em pecado. Se você não ganha 12, você não é produtivo. Se a tua igreja não cresce, não tem como continuar. Afinal, a arrecadação da sua igreja é muito baixa. Ou seja, essa é a mentalidade daqueles que querem inflar a igreja, que querem bombar, e outros acham que sinônimo de avivamento é a igreja cheia. Não, não e não. E até mesmo é contraditório falar em avivamento nesses dias, porque a palavra de Deus diz: o amor de muitos já se esfriou. Já se esfriou. Então, um avivamento é você trazer aquilo que está morto de volta à vida. Isso é avivamento. Não é estádios cheios, não é eventos de conferências cheias, não é eventos descende, muitos outros eventos, em 1 hora, 10 horas ali de muito louvor, sem nada de palavra, vem um falso profeta e diga: levante suas sandálias, agora vocês estão liberados para ir para as nações. Essa pessoa não foi cuidado, não foi ensinado na área sexual, não foi ensinado sobre os vícios, não foi tratado na ansiedade, na depressão. E aí vem um maluco e fala: você está enviado, você pode ir, pode ungir, pode impor as mãos, pode ir para as missões, porque você tem um chamado, porque Deus está te chamando para aquela nação. Falso, impostor e assassino de pessoas, porque esses estão matando crentes em Deus. Por isso que a igreja evangélica brasileira está doente. Ainda bem que eu não faço parte da igreja evangélica brasileira, eu faço parte da noiva de Cristo, porque é a única igreja que Deus fala. A noiva, ela não se corrompe com esse sistema religioso e sistema político. A noiva não se corrompe com o sistema da besta, do falso profeta e do anticristo. A noiva não se corrompe com números. A noiva não se deixa ilubriar por aparência. A noiva, ela defende os princípios do seu noivo. Aleluia! Glória a Deus! E Paulo e Timóteo eram outro exemplo de discipulado. Paulo foi um mentor espiritual na vida de Timóteo, ensinando-o
a liderar e ser fiel à obra de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Olha como Paulo chama Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Ou seja, Timóteo seguiu os princípios elementares, que é os princípios dos frutos do Espírito, que é ensinado em Gálatas, no qual Paulo vivia e Timóteo foi imitador de Paulo. Uau, que tremendo! Por isso que o líder parece com o seu discípulo, ou melhor, o seu discípulo parece com o líder, né? Isso é maravilhoso. O discipulado não é apenas sobre transmitir conhecimento, meus amados, mas criar uma relação de amor e cuidado. Uau! João 13, 34 e até o 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos e vos amardes uns aos outros. Ou seja, se vos amardes uns aos outros, o maior princípio do discipulado é o amor. Eu devo amar, discipular a sua vida. Eu tenho prazer quando chega nos dias dos discipulados com os meus discípulos. Eu tenho prazer em saber que pessoas estão retendo aquilo que está ensinando. É claro que há discípulos que trazem peso. Em Hebreus fala sobre isso. Não seja um fardo para os seus líderes. Existe também esses, mas eu aprendi a não dar pérolas aos porcos. Aprendi a dar uma pérola preciosa a Jesus, o ensinamento da sua palavra a quem realmente deseja. Porque Jesus lá em Mateus capítulo 7, versículo 6, fala claramente, não dê o que é sagrado aos cães, aos porcos. Porque além disso, eles não valorizam, pisotiam no que é sagrado nas pérolas e se voltam contra vocês. Eu aprendi isso, por isso que meus discipulados são eficazes, porque eu sei que as pessoas que eu estou discipulando realmente querem aprender. Romanos 12, 2, né, um versículo tão conhecido, e não sejam conformados com este mundo, mas sendo transformados pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. O que nós devemos entender é que a palavra de Deus, ela liberta, ela traz o conhecimento. O verdadeiro discipulado reproduz novos discípulos. É óbvio, né? Da visão lá atrás, celular, Deus deu a visão, mas o homem deturpou. O homem teve interesse rápido, vamos encher. Afinal, traz finanças, vai trazer o império, vai trazer poder. Vamos rápidos, vamos inflar números, aparência. Não! Um verdadeiro discipulado leva tempo, leva tempo. Por isso que muitos pastores hoje, na atualidade, não querem, porque não querem perder tempo, porque é um desgaste grande. Cuidar de vidas não é fácil, não é fácil. E sem contar quando nós somos desonrados, quando pegamos pessoas más, pessoas que não valorizam e ainda por cima, pessoas que agem de autocomiseração, dó de si mesmo, criticam a liderança, não valorizam o trabalho, o esforço, o amor, a dedicação. Isso é triste. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também vos ensinar aos outros. Então, os líderes devem viver o que pregam. Essa é a verdade. Como Paulo fez com Timóteo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz assim, sejam os meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, nós vemos que o discipulado deve ser fundamentado na palavra de Deus, ensinamentos e princípios e valores da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a escritura é devidamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Nós devemos entender que no discipulado, por exemplo, nós oramos um pelos outros. É importante você orar pelo seu vinhateiro e o seu vinhateiro orar por sua vida, estabelecer propósitos de oração, de intercessão. Assim como Jesus orou pelos seus discípulos, devemos interceder por aqueles que nós discipulamos. Uau, saber que tem alguém que está orando por mim, pagando um preço, me auxiliando a um crescimento, me direcionando, amando minha vida. Em João 17, 9 diz assim, eu rogo, pois, por eles,
Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, Pai. Uau! Que papel de um vinhateiro, que papel de um líder. Promover um crescimento espiritual, discipulado também envolve guiar os discípulos a crescerem em santidade. Em Efésios 4,13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Esse é o dever de um vinhateiro, é o dever de um discipulado. E discipulado é mais do que uma tarefa, é uma missão divina. Cada cristão é chamado para ser discípulo e também fazer discípulos. E isso exige de nós o quê? Compromisso, paciência e muito amor. Muito amor. Eu sou muito feliz com essa visão da Igreja Online World Church. Sou muito feliz como pastor, como vinhateiro, em ver vidas transformadas, em ver o viciado largando o vício da cocaína, da maconha, das drogas, em ver a prostituta saindo do ofício da prostituição, em ver o homossexual saindo do ofício da prática da homossexualidade, em ver o ladrão abandonando o roubo, em ver aquele que engana se consertando e vivendo pela verdade, não mais mentindo, não mais enganando, em ver o falso profeta sendo corrigido, sendo colocado no seu devido lugar. Não toleramos a Jezabel, aquela falsa profetisa. Essa foi uma das orientações do apóstolo João na carta às igrejas da Ásia, quando assim, em Apocalipse, nós lemos sobre a igreja de Tiatira. Uau, que tremendo! Ver falsos apóstolos sendo colocados à prova, colocando pastores à prova. O Brasil está cheio de falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores que não têm vida no altar. E volto a dizer, muitos homens se tornaram muito ricos e poderosos com a visão celular. Por quê? Porque quiseram encher suas igrejas. Hoje, vivem em suas bolhas, no seu conforto, na sua luxúria. E milhares de pessoas estão indo para o inferno porque são lobos disfarçados de ovelha que tiraram a lã dessas ovelhas, deixaram o órfão passar fome, a viúva passar fome, e estabelece ONGs e instituições apenas para esconder os seus fraudes, pois assim está a maior parte da igreja evangélica que trabalha com células e discipulados. Mas não podemos generalizar. Nossa igreja trabalha com discipulados e o discipulado é super importante. Ter um mentor que te conduza a palavra de Deus, ter alguém que te levante pelas mãos quando você está caído. Mas isso não significa permitir com que a pessoa domine a sua vida, porque o meu dever é fazer discípulo não para mim, mas sim para Cristo. É claro que nós temos o hábito de chamar, esse é o meu discípulo amado, como Paulo chamou Timóteo. É normal, é natural, mas o nosso dever é conduzir, reverter toda a glória para Ele e fazer discípulos para Cristo. Então, nós devemos, meus amados, entender que cada cristão é chamado para ser um discípulo e também fazer discípulos. E isso exige de nós compromisso, fé e paciência, amor, né? Agora, o que nós devemos também compreender? João 8, 31, 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que possamos responder ao chamado de Cristo para sermos discípulo dele e fazermos discípulo para todas as nações da terra. Quando nós entendemos isso, então entendemos o real significado do discipulado. Aqui na igreja, nós discipulamos um a um. Homem discipula homem, mulher discipula mulher. Algumas exceções são abertas, onde um homem, um pastor, pode sim ministrar na vida de um casal, na vida de uma mulher. Sim,
Sim, é importante ter esse entendimento, mas nós temos essa visão. Nós temos a visão do cuidado pessoal, onde essa pessoa é orientada a ler a Bíblia, a meditar, a orar, a jejuar, a estabelecer princípios familiares, princípios bíblicos, princípios de santidade, viver em santidade, renúncia, abandono do pecado, confissão, alegria, libertação, cura, provisão. Uau! É o que Jesus mandou, é o que está na sua palavra. E aqui nós proporcionamos isso. Se você está no ministério que você não é cuidado, então você não está no ministério certo. Eu falo com muita propriedade, porque o dever de um pastor de verdade é cuidar de ovelhas e não encher igrejas. E isso ele só vai querer o seu dinheiro e a tua presença para mostrar em redes sociais que a igreja está lotada. Agora, se você é cuidada e cuidado, permaneça onde você está. Se seu pastor e sua pastora têm frutos, então permaneça. Mas se não tem fruto e você precisa de um lugar, um aprisco, precisa de um curral, uma ovelhinha, precisa ser alimentado, então você está no lugar certo. Te convido a estar conosco, fazendo o seu cadastro no www.crisduran.com.br/ouci e assim alguém do nosso time vai entrar em contato consigo e vai colocar o seu número do WhatsApp no grupo do Step One, onde você vai aprender sobre as doutrinas da igreja, sobre discipulado, sobre a parábola do vinhateiro, sobre casamento e muitas outras mensagens, até que você decida, eu quero fazer parte dessa igreja. Sendo assim, se tornando membro, vai ser discipulado individualmente. Participar da comunhão, como todos nós participamos, temos as nossas vinhas, nossos encontros semanais. Uma vez no ano nós se encontramos na Festa dos Tabernáculos, ficamos todos acampados, todo ali naquele mover, louvor, atos proféticos. É lindo o que Deus tem feito. E eu digo para vocês, nós temos grandes testemunhos. É só observar a rede social da ouci.br e você vai ver várias pessoas de várias localidades do mundo dando bom testemunho daquilo que tem recebido da igreja online World Church, uma igreja sem fronteiras. Vamos orar? Essa é a mensagem de hoje para aqueles que fazem parte do Step One. Te encontro sexta-feira na vinha do Step One, pelo Meet. Nós vamos debater esse assunto e conversar sobre esse assunto, tirar dúvidas sobre esse assunto. Então que o Senhor possa abençoar todos que entenderam essa mensagem. Pai amado celestial, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pela mensagem e que o Senhor possa derramar sobre nossas vidas uma graça especial. Em nome de Jesus Cristo, amém. A paz do Senhor para todos e em breve volto aqui no Step One para trazer outra palavra para vocês. Amém.